Queria agradecer pelo convite, vai ser um prazer te entrevistar, Giovana. O que seria o ASP? A OASP é uma fundação sem fins lucrativos, ela foi formada por desenvolvedores e pessoas de diversas áreas, com a ideia de trazer mais segurança para as aplicações, na época aplicações web, hoje em dia aplicações no geral, e aumentar o nível de segurança aí da nossa rede, né, das nossas aplicações. E como que é utilizado na segurança? Então, ela tem vários projetos dentro dela, cada uma focada em uma coisa. Então, a gente tem projetos focados para o pessoal de pentest, a gente tem para aplicação web em si, para mobile, para... Meu, tem muita coisa mesmo. E aí a comunidade mesmo que lidera esses projetos, tem revisores e tudo mais. Você pode fazer parte da OASP como membro, e aí você também pode trabalhar, ajudar trabalhando com a revisão desses conteúdos, ver se está tudo certo, participar de algum chapter. E aí essas recomendações de segurança, elas são feitas pela comunidade, são aprovadas por especialistas e tudo mais. E esse conteúdo, que vai desde recomendações, desenvolvimento seguro, vai guides, meu, tem muita coisa mesmo. É bem diversificado, então ajuda bastante para quem está trabalhando na área. Por ela ser bem diversificada, assim, quais são os principais benefícios que proporciona às empresas e aos profissionais de TI? Hoje o ASP é um padrão de mercado, né? Então todas as empresas buscam seguir as suas recomendações e o que a OASP diz, né? Principalmente o top 10, que são os 10 principais riscos de segurança que a gente tem. Esse top 10, ele é feito uma pesquisa com o mercado, globalmente, para entender o que está acontecendo, o que está sendo mais explorado, o que está sendo mais de ponto de falha. Então, as empresas costumam usar isso como um guide para começar dali, a partir dali, começar a proteger e garantir a segurança nas empresas, né? O top 10 em si, ele não é atualizado anualmente, ele é atualizado de tempos em tempos, sempre que tem uma mudança muito significativa. Então, o último é de 2017, o anterior dele foi de 2013, então a gente não tem um padrãozinho assim, mas é bem legal, bem importante. E para os profissionais em si, aí é muito mais questão de saber disso, porque é muito cobrado. Inclusive, já vi isso em job description, né, em algumas vagas e tal. O pessoal questionando se você sabia, como você usava, para que você usou a ASP dentro tipo, da sua vida, na sua experiência profissional e tudo mais. Então é bom saber, procurar saber sobre a ASP. Você comentou do top 10. Existem outras vulnerabilidades listadas ou é somente esses top 10 pesquisados pelos especialistas? Não, existem sim, muito mais coisa mesmo. É que o top 10 seriam as 10 mais críticas, por assim dizer. O que está acontecendo mais atualmente, né? Mas tem muito mais coisas, não listado só na ASP, né? Tem alguns outros lugares que a gente pode buscar informação. Por exemplo, o NIST ou o CVE da Mitre, tem também muita informação. Então, por exemplo, toda nova vulnerabilidade identificada para algum serviço, alguma plataforma, tecnologia, você pode mandar um relatório. Tem toda uma técnica e tudo mais que você faz um relatório evidenciando, contando como foi feito bonitinho. Aí você manda lá para o CVE, para o Mitre, e você ganha um registro em cima daquilo. Então, aquilo acaba se tornando público de como foi feito, como se proteger, e toda a informação ali dentro, é bem legal. Legal. E a OASP ela é focada somente em aplicações webs ou tem outras áreas que dá para ser utilizado? No começo, ela era focada em aplicação web, né, como diz o nome, mas conforme foi evoluindo, foram tendo novas tecnologias e tudo mais, ela também foi crescendo, a comunidade foi crescendo, foi virando, né, que é hoje tão grande assim. Então também foram surgindo novos guides, novos focos e não só mais aplicação web mesmo. Então, cada vez que surge alguma outra coisa, é feito um estudo, surgem pessoas que se disponibilizam a estudar esse assunto, criam novos capítulos e assim vai indo. Além da OASP, você comentou de outras organizações. Qual seria essas outras organizações e melhores práticas na área de segurança? Acho que a gente tem aí de grande e bem importante a NIST, que é americana, né, que é do governo americano. A gente tem a SANS, que é, meu, tem para tudo, desde hardening, assim, de servidores e tal, até mesmo essa parte de desenvolvimento seguro, proteção de aplicações e tudo mais. E tem a ISO, né, 27000, a família da ISO 27000, que fala muito de normas e tudo de sistemas de segurança da informação. Também tem uns linkzinhos aqui. E para quem está iniciando?
Normalmente, quem está iniciando tem muita coisa para estudar, fica meio perdido, né? Quais são os cursos ou os materiais nesse assunto que você recomendaria, assim, para quem está começando? Quem está começando tem muita coisa. Acho que, assim, a OASP em si, quando eu comecei lá atrás, como pentester, eles me deram a ASP e falaram assim, estuda. Então, acho que a OASP em si, ela tem muito material, muita informação. Depende muito da área que você vai querer atuar dentro de segurança, mas eu acho que a OASP, sim, é primordial. Eu comecei pelo Testing Guide da OASP, mais especificamente, então ele vai contar a OASP tem uma planilha de testes que você faz, quando você vai fazer pentest, de testes recomendados, e ela explica um a um o que como funciona, como você faz teste, ela explica também a diferença entre os tipos de teste, black box, gray box, white box. Basicamente, black box é tipo quando você faz um teste, pentest às cegas, você só tem o seu alvo, você não tem acesso nem nada. O Gray Box é quando você já tem acesso à aplicação, o servidor você tem acesso àquela plataforma que você vai fazer o teste. E o White Box aí entra no nível de revisão de código-fonte e tudo mais, você ganha mais informação. Então, o Testing Guide, ele tem todos esses testes, o que como é feito, como funciona, como se identifica e tudo mais. Ele é bem, detalhadinho, é bem legal. Então, vale muito a pena dar uma olhadinha nele. E ele vai te dar também aquela malícia que você precisa em segurança, de saber o que as pessoas costumam buscar, o que eles buscam explorar e tudo mais. Além disso, tem outras plataformas de estudos também gratuitas, que a gente sempre busca, né? Porque no começo é bem puxado, tudo na nossa área de curso, assim, certificação e tudo mais, é bem do caro. Então, de plataformas, assim, gratuitas, a gente tem o Web Security Academy, da Portswigger. A Portswigger é a mesma fabricante do Burp, que é um proxy que a gente usa para fazer muitos testes. A Cybrary, eu vou passar os testes para você. A Cybrary é tipo uma plataforma de videoaulas, gratuita também, só que o conteúdo é todo em inglês. Então, aí tem aquele necessidade assim, de saber um pouquinho de inglês, mas eles costumam ter os transcripts, que é tudo que o professor fala na aula via texto, então você pode pegar e traduzir, tentar entender e tudo mais. E tem também o Over the Wire, ele tem o Wargames lá dentro dele, que também são muito bons para você fazer teste, aprender um pouquinho, comandos e tudo mais. Assim, o inglês seria bom ter, né? Seria uma skill aí necessária, né? Para começar a estudar. Mas teria algumas outras skills necessárias para começar a estudar ou não precisa? Eu acho que o inglês é importante, pelo menos o inglês técnico, para você conseguir ler, né? Não precisa falar, escrever, mas pelo menos para você ler e entender. Acho que isso é importante. Porque tem documentação em português, tem muita coisa em português sim, mas a maioria está em inglês. Então, às vezes você quer uma documentação oficial do produto e vai estar em inglês, tal, então ajuda. Fora isso, eu tenho como, métrica para tudo que eu vou fazer na vida de questão de estudo, eu tento entender o básico, entender como funciona, qual a teoria, o básico daquela tecnologia, do que eu for pesquisar, do que eu for estudar. Então, no caso da ASP, o básico, entender o básico de segurança, conceitos, ver como funciona, antes de me aprofundar no assunto. Porque senão eu entro muito num assunto e depois eu não vou entender o básico dele. Então, às vezes eu posso acabar, me atropelando ou falando uma abobrinha e tal. Então, por exemplo, eu vou estudar sobre redes, então vou entender o que é a TCP/IP, o que é o modelo OSI, entender como funciona a comunicação, routing, switching, e aí depois eu vou me aprofundando, entender VLAN, Layer 2, Layer 3, aí vai vendo como faz teste, você vai indo de pouquinhos em pouquinhos, então a ideia é sempre essa. Quais são as vagas, normalmente, que pedem esse conhecimento? Você comentou do pentest, né? O que eu poderia, por exemplo, trabalhar utilizando o conhecimento do OWASP? Tem muita coisa, sério, de verdade, assim. Você pode ser pentester, que você vai fazer os testes de invasão, testar as aplicações, infra e tudo mais. Você pode ser AppSec, que é trabalhar dentro da esteira de desenvolvimento, sendo o ponto focal de segurança ali dentro da esteira de desenvolvimento. Você pode trabalhar com DevSecOps, que integrem um pouquinho de dev, um pouquinho de operação e trazendo sempre a segurança para dentro disso. Você pode ser o que eu sou hoje, que ser arquiteto de segurança. Então tem uma gama muito grande assim de possibilidades. Hoje, como arquiteto, eu construo as coisas. Como pentester, eu brincava de destruir, por assim dizer. Uma dica que eu dou para quem está começando, assim, quem for começar na área, procura começar em uma consultoria.
É difícil, é puxado, mas a sua curva de aprendizado é muito grande, e não só tecnicamente falando, assim, você aprende muito a lidar com o cliente também, então você desenvolve muito soft skills, e isso é muito importante, dá uma diferença absurda de profissionais lá na frente, assim, é bem legal. Muito obrigada pelo seu tempo, Giovana, foi muito bom ter você aqui, a gente agradece muito. É uma coisa que eu falo, que falaram para mim, né, tipo, é a primeira vez que eu tô participando de um evento, eu tenho muita vergonha, sou muito tímida, mas assim como muitas mulheres me inspiraram a estar aqui hoje, então eu espero que isso também ajude muitas mulheres a também estarem aqui no futuro. E é isso.